Muito boa noite, estamos iniciando mais uma live na nossa IBNU e você é mais do que bem-vindo para participar com a gente. Como você que já tem acompanhado, na quarta-feira à noite nós estamos aí ligados na importância da missão. E hoje nós temos com a gente aqui, como um dos entrevistadores, também Jonatas Hübner, Eu tô por aqui. que atua aqui no, e temos um convidado especial dessa noite, André Vieira. Boa noite, André. E Tudo aí? bem aí na Espanha? E a gente começa, né, a nossa conversa dessa noite perguntando primeiro, né, quem é o André Vieira, a sua família. E André, eu já vou colocando a bola em jogo aqui, porque a coisa está animada e nós não vamos ter que enfrentar a fúria dos nossos amigos que estão com a gente aqui, sintonizados, né? O André, com cerca de 30 anos de idade, saiu do Brasil para ser missionário em outro continente. André Vieira, fala um pouquinho para a gente aí sobre você, a família e essa realidade aí de missão nas terras da conhecida Espanha. Joia, valeu, gente. Um privilégio aí estar compartilhando desse tempo com vocês. Muito bom. Obrigado aí pelos meus amigos aí. Vi que alguns já mandaram até mensagem. Muito bom aí reaquecer o coração, mesmo longe. Mas, bom, a história que Deus escreveu aí, está escrevendo ainda nas nossas vidas, né? Eu sou casado com a Amanda. A gente tem 7 anos de casado. Somos pais da Alicia, uma princesa linda de 7 meses. E Deus nos direcionou para cá em 2014, né? Faz um pouco mais de 10 anos que eu tenho trabalhado com futebol como uma ferramenta não só de socialização, mas também de apoio para missionários ao redor do mundo. E a gente tinha uma viagem programada para o Oriente Médio. E há um mês antes, o missionário simplesmente ligou para a gente e falou: não dá para vocês virem para cá, que a guerra estourou aqui nesse momento. Bom, e com um mês antes, já com passagem comprada para outros locais, a gente precisaria preencher esse lugar, né, que ficou vago. E aí um amigo entrou em contato com a gente e falou sobre a região que a gente está aqui. E aí a gente conversando com o pastor e tal. O pastor, resumindo, não sabia quem era o Pelé, não sabia quem era o Messi, não sabia quem era o Cristiano Ronaldo. Agora ele tem um pouco de ideia, né, por minha culpa. Mas uma resposta que ele deu foi muito interessante no final. Ele falou assim: bom, eu acho que é da parte de Deus para vocês virem para cá, porque a gente tinha um dinheiro aqui no caixa da igreja e a gente estava orando muito tempo para conseguir receber equipes, mas eu não tinha previsão alguma de receber ninguém, não tinha contato de ninguém, não tinha nada. E agora recebo a ligação de vocês. Faz uma semana que eu acabei de comprar 16 camas. Quantas pessoas tinha no nosso time? 16. Uau. Bom, por aí já deu para ver que Deus iria fazer alguma coisa, né? A gente chegou aqui, eu lembro que eu cheguei muito cansado, que foi uma viagem super difícil, a gente já estava vindo de outros 2 países, e jogar futebol não é fácil, cansa, né? E a gente chegou aqui e o pastor começou a falar sobre a realidade, não só da igreja, mas da Espanha como um todo. E para os que me conhecem mais de perto, sabe que eu sou bem racional e tenho certa dificuldade para chorar, me emocionar e tal. E eu comecei a chorar, Deus tomou meu coração de uma forma que eu não conseguia me controlar. E eu olhava para meus amigos do lado, um estava dormindo, o outro estava viajando, e eu falei, não é possível. Bom, eu fiquei 3 dias lutando com Deus, orando e falando, Deus, olha, põe água no algodão agora põe água só por fora do algodão, agora queima o algodão. E Deus, na sua extrema misericórdia, durante esses 3 dias foi me confirmando que realmente era aqui que Ele queria que eu viesse servi-lo. Eu não tinha ideia nem como, nem quando, não tinha ideia de nada, só a certeza de que Deus realmente queria que eu viesse para cá. Bom, passou esse tempo, eu fui conversar com o pastor Davi, para falar, né, para ele tudo que tinha acontecido e tal, e ele me dá outra resposta.
Falei, André, isso não me surpreende, porque faz 5 anos aqui na igreja que a gente está orando por um casal de jovens. Acho que é uma resposta de oração que você está me falando. Poxa, que interessante. Eu falei, bom, pastor, então a gente tem a outra parte agora, né? Minha esposa. E, coincidência, uma coincidência, eu ia, depois de uma semana, encontrar a Amanda em Madrid. A gente ia encontrar alguns amigos ali, ia ter um tempo de férias e tal. E eu sempre fui muito planejado, com viagens, com tudo. E uma semana antes de eu encontrar a Amanda em Madrid, eu ligo para ela e falo, ó, você tem que descer para cá, onde eu tô. E ela ficou já assustada, né? Ela falou, como assim eu tenho que descer para ir onde você tá? Resumindo, a Amanda desceu, passou um tempo aqui comigo, uma semana, e Deus também confirmou no coração dela que a gente deveria vir para cá, né? E aí um transfundo aí profissional, a Amanda era advogada no Banco Santander, eu trabalhava numa empresa com meu irmão, com eventos, tenho uma formação de publicidade, e Deus pegou nossos corações e falou que Ele nos queria aqui, manifestando a luz dele, sendo sal e luz aqui. E é uma pergunta recorrente, que sempre nos perguntam, né? Mas vocês, jovens, com uma condição de vida muito boa no Brasil, a família, tudo dando muito certo para vocês, 30 anos de idade, por que vocês foram embora? Deixaram tudo? E a gente não encontrou qualquer outra resposta na Bíblia que Deus falasse tão claro com a gente que não foi Lucas 5, 10 e 11, né? A passagem de Pedro, a pesca maravilhosa que Pedro fez. E pensando um pouco com a cabeça de empresário, né? Talvez Pedro ali tivesse garantido o sustento da família dele para o resto da vida. Uhum. Mas diante do chamado do mestre, nada mais era importante. A passagem diz que ele deixou o barco, deixou as redes, deixou os peixes e seguiu Jesus. E para a gente nada mais é importante hoje, toda a nossa carreira profissional, nossa família, os nossos amigos que ficaram no Brasil, se a gente não conseguir cumprir o chamado do mestre. E ele tem nos chamado para vir para cá. Amém. Então, Amém. essa é a história resumida. Bom, André, a gente ouviu aí você falando um pouco a respeito da sua, vamos dizer assim, carreira ministerial, né? Vamos deixar dessa forma. Você fala que há 10 anos você trabalha com o Ministério Esportivo, o esporte como uma ferramenta de levar o evangelho, levar de uma forma muito interessante, porque utiliza ferramentas do futebol muitas vezes, né? Tem de outros, mas a gente vê muito isso no futebol. Conta um pouquinho, assim, como é que funciona isso no dia a dia, né? Eu estive na região que vocês estão. Eu sei o trabalho, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, mas eu queria, por exemplo, você falou que antes de chegar nessa região, nessa viagem específica em 2016, 2014 ou 2016? 2014, vocês passaram por outros países fazendo essas clínicas, né? Como é que funciona isso? Como é que é esse trabalho especificamente? Tem muitas vertentes, né, com o futebol. Uma seria jogos de apresentação, jogos com times locais, tem as clínicas de futebol, que são treinamentos específicos, tem acampamentos, mas eu vou dar duas visões. A primeira seria de jogos. A gente passou pela Polônia e tinha acabado de fechar uma igreja no interior da Polônia. E o missionário entrou em contato com a gente foi para lá e ele organizou um torneio. Nesse torneio estava o time da prefeitura, estava o time dos policiais, o time dos bombeiros e, bom, foi um tempo incrível. Nós brasileiros jogando com esse pessoal que nem imaginaria jogar com a gente, né? Resumindo, no final disso tudo, desse torneio, o prefeito nos chamou para um almoço dentro da prefeitura, que era um castelo, era todo um cenário montado. Passando esse período, ninguém falava polonês, né? Nenhum brasileiro falava polonês, a gente não falou nada, a gente simplesmente jogou, amou eles, serviu-os através do futebol e através do sorriso. Uma semana depois da nossa saída, o missionário local ligou pra gente e falou, a igreja que tinha sido fechada pela prefeitura por uma série de burocracias vai ser aberta de novo. Olha aí. O prefeito facilitou toda a documentação, já está no trâmite e na próxima semana a gente abre a igreja. Essa é uma visão. A outra visão é a respeito mais a longo prazo, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu sou treinador hoje de um clube e eu me relaciono com 13 famílias. Então, toda semana a gente se encontra e através dos relacionamentos eu tenho a oportunidade sempre
de falar sobre valores para a vida e também, evidentemente, falar de valores espirituais, falar de Jesus. Então, dentro dos treinamentos, eu não posso falar de Jesus, eu não falo, porque eu sou um profissional hoje, eu sou um treinador de futebol. Mas fora dos treinamentos, eu tenho relacionamento com todas as famílias, eu tenho relacionamento com os meus atletas. E dentro disso eu falo de Jesus abertamente e consigo influenciá-los. Então essas seriam basicamente duas visões de como as pessoas podem ser alcançadas através do futebol, né? Mas, André, me diga uma coisa. Você está aí na região do sul da Espanha, né, na região aí perto de Málaga, né? E, olha, a gente olhando aqui do ponto de vista da grande parte da América do Sul, a gente imagina assim, poxa, a Espanha é Espanha, né? Tem todo um passado glorioso, né? Tá na Europa, comunidade europeia, então assim, duas perguntas que eu tenho. Espanha não é um país assim cristianizado? Será que precisa de missionário, ainda mais do Brasil na Espanha? E como na Espanha é só riqueza e tranquilidade, né? Certamente também não faz muito sentido a gente querer. Imagina, alguém virou para mim, como assim, Saião? Vou levantar recurso no Brasil, né? Para a gente fazer alguma coisa lá na Espanha, isso não faz sentido. Me explica porque eu estou meio confuso. Não vou nem perguntar para o Jonatas, porque ele já torce para o time errado, né? Ah, é Ele, em termos verdade. de futebol, o homem já não Saião, entende muita você coisa. percebe que você não tem muito campo ali também, não. Depois ele fala pra qual time ele torce, aí você vai ver que É, você tá, tá complicado o tá negócio, né? complicado. A gente vai rever a nossa parceria, vamos conversar seriamente sobre isso, né? Mas explica pra gente aí, porque o negócio é complicado, afinal, Espanha. Aliás, você me confundiu completo, porque Espanha é lugar de Real Madrid e Barcelona. Você está indo ensinar Hum. futebol, cristianismo e levar ajuda? Olha, então me ajuda aí que a gente está precisando entender esse negócio. Bom, Sayão, essa pergunta é chave, porque é recorrente, né? Por conta da pandemia, tenho participado de algumas lives e a pergunta que eu sempre faço pro pessoal, qual que é a ideia que você tem de Espanha? E é justamente isso. Ah, riqueza, aí não tem pobreza, glamour, é onde eu vou passar as férias, paeja, vinho, azeite, Barcelona, Real Ramon, Madrid, Ramon, Ramon, exatamente. Pata Negra. Olha E só, as hein? pessoas têm essa ideia. E a gente costuma confundir, né? É uma cosmovisão errada de que quem é rico, quem tem dinheiro, não precisa de Jesus. O evangelho não é esse, o evangelho é para todas as pessoas. E aqui na Espanha eu quero comentar só um dado muito importante que saiu esses dias no jornal. A Espanha hoje é o terceiro país da Europa com maior abandono do cristianismo. Então, é um local que está totalmente carente do evangelho e é vital a evangelização aqui. Por exemplo, eu posso falar da minha realidade, da igreja onde eu estou hoje. A igreja tem 120 anos, com um pouco mais de 20 membros. A igreja batista, que é do nosso movimento, mais próxima, nossa, está a 120 quilômetros de distância. Então, uma realidade que no Brasil não acontece, né? A gente no Brasil tem uma igreja quase por quarteirão. Então a igreja literalmente aqui, infelizmente, está morrendo. E está morrendo porque os espanhóis, que antes eram maioria, já são todos idosos. E grande parte já morreu. E a geração dos filhos e dos netos já não estão na igreja, estão literalmente no mundo. E hoje a igreja onde eu estou, e algumas que eu conheço aqui também, tem muitos estrangeiros que vêm para cá buscar a vida, literalmente, e essas pessoas aqui também são temporárias. Elas ficam um tempo e depois voltam aos seus países. Então é um cenário totalmente complicado que a gente vive aqui sobre o evangelho, sobre o cristianismo, e a evangelização aqui é chave, é vital, porque se não houver evangelização, a igreja vai literalmente morrer, não só por esses dados que eu levantei, mas por conta de muitos outros. Eu tive a experiência não muito tempo atrás com um rapaz que nós somos amigos e eu compartilhando Jesus com ele, falando sobre Deus, e ele olhava assim para mim como se eu estivesse falando para ele de coisa de outro mundo.
E eu sempre escutei que a Espanha é um país alcançado pelo evangelho. Qual é a força Então, do secularismo? Muita gente que não quer saber nem de religião, de igreja, de nada. é exatamente esse caso que eu estou te comentando agora. Ele falava para mim, André, Deus para mim não faz sentido nenhum. Eu tenho meu pai internado no hospital e eu tenho os recursos para pagar o tratamento dele. Eu tenho um emprego, eu tenho muitas coisas. Deus para mim não faz sentido. E esse Deus que você me fala, eu nunca ouvi falar. Jesus, nunca ouvi falar. E esse não é um caso em pontual. São vários casos que eu tenho tido de pessoas que não têm nem ideia de quem é Deus ou de quem é Jesus. E hoje o catolicismo aqui, a gente sempre escutou isso também, né? O catolicismo é muito forte na Espanha, a Espanha é super católica. 61% só é considerado católico. E desses 61%, desculpa, e desses 61% que são considerados católicos, no ano eles não participam de nenhuma atividade religiosa. Então eles são nominais, mas eles não sabem realmente o que eles estão crendo. Em creem, eles estão crendo, né? E um último dado aí importante para nós, como evangélicos, de 46 milhões de habitantes que tem na Espanha, menos de 1% é considerado evangélico. Então, para aquela pessoa que tem dúvida ainda a respeito se a Espanha é um campo missionário ou não, eu acho que com esses dados e com essas histórias a gente consegue responder que a Espanha sim é um campo missionário e muito grande. Uau, caramba. Mas Muito bem. aí, você mencionou rapidamente também, a gente pode pegar um pouco mais desse ponto. Você tem trabalhado há pouco tempo, você chegou aí no sul da Espanha, tem trabalhado com o Ministério Esportivo, com o esporte e tudo mais. Hoje você tem praticado essa segunda, eu estive aí, eu participei de algumas atividades contigo aí, vi como você tem feito o trabalho e tudo mais. Essas atividades, assim, que são realmente atividades de longo prazo, né? Quais são, vamos dizer assim, a gente pode falar de etapas, onde você se enxerga hoje dentro da sua jornada ministerial, dentro aí dessa região do sul da Espanha? Vocês chegaram, vamos dizer assim, ganhando. Óbvio que normalmente se você tem uma igreja que os recepciona, já tem uma porta de entrada para aquela comunidade, mesmo que seja comunidade aí de 20 membros, você tem um grupo ali que vai te receber e que vai interagir contigo. Mas aí você já falou que você está trabalhando como treinador, efetivamente como treinador, e tem formado relacionamentos tanto com os seus jogadores como com os familiares, né? Como é que é esse trabalho? Como é que você tem feito isso aí? Bom, o momento aqui de avaliação que a gente tem, que quase depois desses 3 anos, as pessoas que a gente tem se relacionado têm entendido que nós somos missionários e trabalhamos com a igreja X aqui. Então elas conseguem ver claramente o que nós viemos fazer aqui. Só que o conceito deles de missionário é um conceito de ajuda social. Somente isso. Não é um missionário que vai falar de evangelização, vai falar de Deus, vai falar de Jesus. Não, não é nada disso. Então, esse momento que a gente está aqui é uma consolidação de todo o projeto, de todo o trabalho. A gente está se tornando conhecido na cidade, se tornando referência. O clube já me vê como uma referência para ajudas. O clube já me doou muitos materiais para a gente repartir isso. Então, hoje, precisamente, eu vejo que está sendo uma consolidação do nosso trabalho. As pessoas têm nos conhecido, sabem o que nós fazemos. E o que você perguntou a respeito dos relacionamentos, isso, de certa forma, é muito difícil, porque para a gente que vem do Brasil, que se relaciona assim muito fácil, que se você sai na rua aí e fala de Jesus para uma pessoa, o cara é capaz de te abraçar e falar, oh, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai, meu cachorro tá mal também, o cara já abre a vida. E aqui não. Aqui você precisa se relacionar, a pessoa precisa ler a sua vida primeiro, ver como que você age, como que você pensa a respeito de muitas coisas, para você ir ganhando confiança. Eu tive uma oportunidade com um cara que eu tenho mais investido tempo na vida dele faz em 2 anos isso. Em 2 anos de relacionamento eu tive a oportunidade faz pouco tempo atrás. Você conheceu esse cara? Então é um processo demorado, é um processo longo e é um processo que vale a pena. Que bom.
Mas, André, é interessante, né? A gente está em sintonia com a Espanha, uma coisa boa aí que o Rota 66 está sendo gravado aí em espanhol. Eu conheço algumas outras pessoas que estão fazendo Legal. trabalho, né? E a coisa está assim bastante promissora. Agora, eu andando por alguns lugares da Espanha e da Europa de modo geral, a gente vê muita gente de fora, né? Então, Uhum. no seu contexto aí, me diga uma coisa, esse trabalho que você faz como missionário, ele tem alvo e tem de alguma maneira atingido outras comunidades de estrangeiros? É mais fácil falar com essa gente? E é principalmente gente de onde? Muita gente fala, por exemplo, hoje que tem muita gente de perfil islâmico na Espanha, tem muita gente de outros continentes também. Como é que é essa situação aí na grande Espanha com seus 504.782 quilômetros quadrados? Né? Como é que é essa história? Peraí que eu vou no Bom, Wikipedia conferir esse número Vai lá, aqui, vai lá, porque vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Vamos ver se o Wikipedia está certo. Olha, olha, olha aí. bom, aqui a nossa comunidade na igreja, como eu falei, tem poucos espanhóis e tem de tudo um pouco, né? Mas fora da igreja, a maior comunidade que eu me relaciono são os sul-americanos, né? Então, tem peruano, boliviano, muito brasileiro, assim, relativamente. E essa comunidade é muito mais fácil, né? Você falar com eles. É uma cultura mais próxima da nossa, do brasileiro, uma cultura mais aberta. Eles têm algo em comum comigo, que sou estrangeiro numa terra. Então você acaba criando pontos de afinidades antes mesmo de gerar um relacionamento, né? Então, agora com muçulmanos aqui, a região onde eu estou, eu não tenho contato, até porque não tem muitos aqui. Não tem muitos. Eu tenho jogado com um ou outro, mas assim, de passo. Não são pessoas que ficam aqui, que criam raízes ou que moram na cidade há muito tempo. Aqui na cidade onde eu tô, eu não tenho contato com esse pessoal. tá? Você mencionou essa questão de você ter mais facilidade de relacionamento com esse pessoal que vem da América do Sul ou da América Latina como um todo. Mas aí eu vou. No outro caso, por exemplo, como é que é o seu relacionamento? Como você sente o relacionamento, não só seu e no caso seu e da Amanda, mas da comunidade como um todo, a comunidade espanhola mesmo, com relação aos estrangeiros? Como é que eles se relacionam? Eu sei que eles são mais fechados, você mencionou isso e tudo mais, mas eles chegam a serem xenófobos, vamos dizer assim, eles chegam a terem assim uma ojeriza aos sul-americanos que estão invadindo o sul da Espanha. Bom, cara, de certa forma sim, Jantas, porque, bom, vou te dar um exemplo aqui prático do que eu vivi. A gente estava no carro e a gente estava indo jogar e a gente passou por um comando da polícia, né? Mas antes de passar para o comando, meus amigos me olharam e fizeram uma piada. Falaram assim: André, você tem documento, né? Seus documentos estão tudo certo. E tem uma máxima que a gente escuta muito fora do Brasil, que brasileiro fora do Brasil normalmente é problema. Uhum. E isso é o que eles pensam aqui da gente. São pessoas que vêm para cá, que não têm documento, que vieram buscar a vida aqui para viver de maneira ilegal, não pagar imposto, todas essas coisas. Então é um trabalho de desconstrução também que eu acabo fazendo com eles, né? De a longo prazo, de relacionamento, eles verem como que eu tô aqui, de forma legal, que eu tô trabalhando, que os cabos todos estão Uhum. atados corretamente, Isso é muito entendeu? bom. Mas sim, tem um preconceito, isso é É inevitável. inevitável, né? Em termos de trabalho evangélico na Espanha, assim, que você conhece, além da sua própria região, qual é, assim, talvez a denominação, a igreja que tem conseguido caminhar um pouquinho mais, né? A gente ouve, por exemplo, que em alguns lugares da Europa, lá na França, em Paris, recentemente a Hillsong começou a conseguir fazer alguma coisa. A IBNU tem uma proposta de igreja contemporânea, né? Uma igreja mais sintonizada. Você tem notícias, assim, de em algum lugar a coisa está um pouquinho mais promissora? Como é que está isso? Eu tenho escutado muito a respeito de Madrid, que tem crescido muito o número de igrejas evangélicas lá.
mas não por parte de espanhóis, por parte de sul-americanos que acabam indo para lá e criando essas igrejas, né? E Madrid é o centro da Espanha para questão de trabalho e tal, então é onde efetivamente recebe muito mais imigrantes. Então esse crescimento se deve justamente pelo número de imigrantes que vêm trabalhar, ganhar a vida e acabam formando uma igreja, e não por um movimento espanhol de espanhóis mesmos, pastores ou membros de igreja. Interessante. Quando a gente vê aí, André, o seu trabalho, você mencionou essas clínicas e essas atividades envolvendo o esporte. E eu sei que vocês têm sido até um ponto de apoio para outros projetos em outros países, né? Conta um pouquinho dessa experiência aí, de como você tem feito esse trabalho de apoio a projetos missionários em outras regiões da Europa, e eu não sei se tem mais outros lugares além da Europa, né? Bom, vou comentar alguns que a gente está envolvido esse ano. A gente tem feito algumas ações no norte da África com futebol e com ajudas humanitárias, né, ajudas sociais, e também em Moçambique. Inclusive, a gente tem um contenedor parado aqui, um container, né? Contenedor seria em espanhol. Isso Um é normal, até container ClassApp. parado aqui no porto de Barcelona para ajudar um trabalho que está sendo desenvolvido lá também. Isso a gente, em parceria com o MOS, que é o Movimento de Obra Social aqui da Espanha, dos batistas, e a gente tem apoiado algumas ações lá. Fora isso, tenho ajudado em treinamentos em alguns locais também, né, de forma com Zoom, de forma online, não presencial por conta da pandemia agora. Entendi. Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho como treinador, né? Aliás, eu estou curioso aqui, né? Depois do 7-1 da Copa do Mundo, né? O jeito vir lá do Brasil e chegar aí na terra onde Barcelona e Real Madrid fazem a festa, né? Você é treinador, como é que é isso? Você fez um curso, esse curso está aprovado aí? O que é exatamente o trabalho que você faz em termos de treinamento técnico? Como é que funciona isso? Bom, Senhor, quando eu cheguei aqui eu só tinha experiência, né? Como bom brasileiro no futebol, só tinha experiência de trabalhar. Eu fundei uma escola de futsal em São Paulo, sozinho, sem formação, sem nada, só com as experiências realmente que eu tinha. Só que quando eu cheguei aqui, eu me conscientizei, Deus me direcionou para que fosse uma formação real e eu fosse reconhecido como um profissional, né? Então, hoje eu estou concluindo a licença A da UEFA. Todos os treinadores aqui na Europa precisam ter a licença Pro, que é a depois da A, né? Para serem treinadores nos clubes. Senão você não pode ser treinador. É algo que no Brasil ainda não tem. Você pode ser treinador sem ter licença nenhuma. Só experiência ou coisas do tipo. Então eu estou terminando a licença A da UEFA e justamente sou treinador nesse clube onde eu estou por conta dessa licença. Quando eu cheguei há 2 anos atrás, um clube até me ofereceu a possibilidade de ser treinador, justamente só por falar que eu era brasileiro, e mostrei as 5 estrelinhas, né, do Penta. Achei que era do E, Pentateuco. Achei que era do... Explique então, esse. então, o nosso reconhecimento aqui como brasileiros é muito bom ainda, mesmo depois do 7-1, até porque nós somos 5 vezes campeões mundiais, né? O melhor jogador de futsal até pouco tempo era o Falcão. E Então, isso é interessante, que na Espanha o futsal é um esporte É extremamente forte, né? valorizado, né? muito O forte. campeonato Bom, europeu, sempre os times espanhóis estão na ponta. sim, muito forte. Na região que eu tô, não tanto. Ah, ok. Mas na Espanha em geral é muito forte. Espanha, Portugal. Então eu tenho sido reconhecido também aqui como um brasileiro que tem uma certificação máxima hoje, falando de futebol, com uma licença A de treinador UEFA. Então eu me preparei. Então os Uhum. treinos que eu dou são treinos de uma pessoa, de um treinador profissional, de alguém que sabe o que está fazendo. Entendi. Essa licença A você mencionou, ela tem a Pro que é acima, né? Se eu não me engano, os clubes da Europa que disputam a Série A dos campeonatos tem que ter a Pro, né? A licença A E, você não pode treinar um clube da primeira divisão, né? Mais ou menos isso? isso, exatamente isso.
todos os times da segunda e primeira divisão e seleções é obrigado que o treinador tenha licença pró. Tá certo. Então já percorri um caminho longo aí, já fiz a Então. C, a B, tô terminando a A agora. Quanto é que termina? Só por Termina curiosidade. agora no final de agosto. Ah, que bom, tá quase no fechamento então. Uma pergunta, André, a respeito aí Você falou que esses 3 anos que vocês passaram aí, você está sentindo que é um período de consolidação do trabalho de vocês. Existe alguma coisa do projeto como um todo, assim, que você queira deixar aqui pra gente? Falar, olha, a gente tem um projeto de fazer uma coisa nesse nível, dessa forma, para atingir esse tipo, porque nós entendemos que realmente, assim, pelo que você falou, e pelo que eu conheci daí também, o trabalho é um trabalho de longo prazo. Querendo ou não, é um trabalho de longo prazo, porque se você trabalha com aqueles que são estrangeiros como você, que talvez estão de passagem, e esse é um trabalho de curto prazo. Mas, vamos dizer assim, transformar a região onde você está com os espanhóis que já são nativos e que estão aí há vários anos, isso é um trabalho que vai demandar bastante tempo. Você tem aí alguns pontos assim que você vê nos próximos 3, 5 anos que precisam acontecer para que esse projeto de vocês continue caminhando? Bom, a gente tem 2 sonhos aí para que isso aconteça. O primeiro é o centro social. Deus tem colocado no nosso coração abrir um centro social que trabalhe com 3 pilares, que são os 3 pilares hoje do nosso projeto, né? Esporte, social e cultural. Então, para ajudar no desenvolvimento da cidade, hoje a cidade aqui que eu estou, uma cidade totalmente pobre, até estranho falar isso, né? Espanha, Aliás, pobre. antes de você terminar o seu projeto social, eu lembrei 2 vezes dessa pergunta e acabei esquecendo. Fala aí que você mencionou que você já é reconhecido por alguns clubes para receber doação. Como assim receber doação na Europa? Para que isso? Por que vocês precisam? Inclusive teve um vídeo seu que passou há um tempo atrás lá agradecendo as ofertas que algumas pessoas até da IBNU enviaram para um trabalho que vocês fizeram. Me explica um pouco pro pessoal para eles entenderem também um pouco da realidade da região, né? Bom, aqui o lugar onde eu estou é um dos 5 lugares mais pobres da Espanha. Então é um lugar que tem muita necessidade. Esse vídeo que você comentou foi sobre a entrega de alimentos, né? Em um mês, nós atendemos mais de 200 pessoas que representam 50 famílias que buscaram alimentos na igreja e continuam buscando. E um dado até interessante, dessas famílias, pouquíssimas conheciam a igreja. A igreja tem 120 anos. Uau. Eu estou dizendo isso porque eu entregava os alimentos e eu perguntava, mas você conhecia a igreja aqui? Não, mas a igreja tem 120 anos. Não conheço, não lembro, nunca vi, não sei. Que interessante. Então, é uma região totalmente carente, né? E o pessoal sabe que eu trabalho com essa ajuda não só de alimento, de roupas, de móveis para pessoas da região, mas para fora também, né? O clube doou essas roupas para a gente enviar para Moçambique. Então, isso faz parte da consolidação que eu estava comentando. Qual foi a sua outra pergunta que eu não lembro? Então, falando do projeto. Do projeto. Então, eu comentei sobre o centro social, a gente tem um sonho, né, de abrir um centro social e mudar essa realidade daqui, sair dessa estatística que é uma das 5 cidades mais pobres da Espanha, não só por conta da cultura, do esporte, mas uma série de coisas que a gente imagina. E o segundo é que a igreja passe por uma revitalização, né? A gente acredita que a cidade pode ser transformada através da igreja. A igreja é uma resposta de Deus, né? Então a gente acredita nessa revitalização e a gente está tentando ajudar e trabalhar para que aconteça essa revitalização na igreja. Só um fato também interessante para que vocês tenham um pouco de ideia a respeito do cristianismo, isso é um fato que passou diretamente comigo, mas eu também vivenciei em outros lugares da Espanha. Não faz muito tempo, um membro da minha igreja, com mais de 10 anos de igreja, me perguntou como que ele poderia falar de Jesus para as pessoas, ou como que ele poderia se relacionar intencionalmente para falar de Jesus. A gente está falando de uma pessoa que está há 10 anos na igreja. Então, a revitalização da igreja é que os membros entendam o papel deles no reino de Deus. E isso passa por conta desses 120 anos, a igreja tem apenas 20 membros. E é uma pergunta que a gente se faz constante aqui, né? Eu e o pastor. O pastor é espanhol e a gente se pergunta sempre, a
a igreja realmente entendeu há 10, 20, 30, 40 anos atrás que ela deveria sair da igreja para falar de Jesus nas ruas? E ele sempre me responde que não, porque ele vivenciou grande parte disso, né? Ele falou que a igreja sempre se fechava, era um clube, o pessoal não se relacionava para falar de Jesus, e isso explica o que a gente está vivendo hoje. Bom, André, tem muita gente aqui interagindo com a gente, uma galera boa, né? Tem pessoas até que perguntam se o Islã é tão forte na Espanha como é na França. Você já falou que nessa região aí não é o caso, né? Na França e na Inglaterra, o Islã tem hoje um impacto muito maior por conta da comunidade imigrante, né? Mas, assim, uma das coisas que a IBNU tem ensinado e valorizado, né, é a ideia contra o que muita gente tem na cabeça, de que pessoas que servem a Deus são pessoas religiosas do ponto de vista formal, né, que você precisa ser um pastor, ter um nome desses sagrados, né, para poder servir a Deus, e a gente focaliza, né, biblicamente que todos nós somos chamados, né, e somos chamados e a missão se faz aqui, né, num espaço maior e até os confins da terra, né. E nesse sentido, eu estava conversando, olha só, hein, eu andei espionando você, eu estava conversando com o pessoal, né, porque a IBNU está fazendo diferença em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, né, na Ucrânia, no leste europeu, né, e aí no meus contatos de espionagem lá no leste europeu, de repente eu estou conversando com o pessoal lá, nosso parceiro da Ucrânia, falou, não, olha, o André está por aqui, né, e contato com a gente aí e tal, e ele, eu não sei se você já está falando russo fluente ou ucraniano, né, mas você estava dando treinamento. Como é que é? Olha, a minha experiência é que o europeu é mais fanático por futebol até do que o brasileiro, né? Esse caminho, esse trabalho, você tem feito, como é que foi essa história da Ucrânia, da Rússia, e como é que é? Você tem tido oportunidades de fazer coisas, de abrir espaço para o evangelho através do futebol aí, nesse contexto? Sim, sim. Foi uma oportunidade muito legal que teve. Pude falar para treinadores russos, ucranianos e um treinador do Kirguistão. Alguns nem sabem que é país. Kirguistão, olha só, hein? Que isso, hein? E foi um tempo muito Kirguistão põe jóia. na salada? E foi um tempo muito legal por conta de eles verem essa possibilidade, né? Usar o futebol como forma de relacionamento intencional para falar de Jesus. Então foi um tempo muito legal, foi um tempo muito jóia. Além disso, eu acabei não comentando, né? Eu falei desse ano, mas o ano passado eu estive na Alemanha e a Alemanha recebeu um grupo muito grande de sírios, afegãos, e tem um amigo que tem trabalhado com esse pessoal lá. Então a gente foi para lá e fez uma semana de um soccer camp. E foi um tempo incrível, foi um tempo muito bom, porque ele não estava conseguindo chegar a essa comunidade, a essas crianças, a esses adolescentes de outras formas, e através do futebol as autoridades permitiram. Então a gente teve um tempo muito legal, um tempo muito bom, usando o futebol para testemunhar e falar do evangelho. Excelente, excelente. Mas a gente conhece um pouco aí da realidade, o Saião bem mais, porque já viajou mais vezes, eu tive só uma vez nessa região, mas a gente sabe também que tem, assim, como em todo lugar, né, existe, como é que eu posso dizer aqui sem ofender a ninguém, mas existe um trabalho que você está desenvolvendo e que você até mencionou, que essa revitalização da igreja, ela tem um papel fundamental aí no projeto de longo prazo. Mas vocês aí, a comunidade que você pertence, a comunidade evangélica que você pertence, não é a única, né? Existem outras comunidades, outros grupos religiosos que também atuam na região. Como é que fica esse relacionamento aí do trabalho que vocês tentam desenvolver, que é um trabalho de solidez bíblica, de tentar levar realmente esse evangelho que transforma a vida das pessoas para que elas possam ter uma transformação real e também se tornarem, né, multiplicadores disso para esses outros grupos religiosos que têm aparecido também na região, aí na Espanha como um todo, né?
Bom, propriamente aqui na minha região a gente tem uma certa dificuldade com outros grupos por conta de falar um pouco meio evangeliquez, né? Mas por conta do testemunho, por conta de muitas coisas que acontecem. Muitas pessoas batem na nossa igreja, saindo dessas outras igrejas, falando: eu não vou mais lá por X motivos. E as pessoas acabam confundindo, colocando tudo no mesmo saco. Você é evangélico? Então você é evangélico. Você é neopentecostal, você é metodista, você é budista, você faz uma salada de fruta, literalmente. Uhum. E até eles chegarem, ficarem, passarem tempo na igreja e verem a diferença, o que a gente tem feito, eles falam: opa, teve até uma peruana que passou por isso. Ela saiu de um movimento, que eu não vou falar qual, Uhum. e foi parar na nossa igreja e ela falou: uau, eu não sabia que vocês ensinavam a Bíblia. Eu Uau. não sabia que a Bíblia era isso. Eu tinha outra ideia do que era a Bíblia. Totalmente diferente. Então, aqui na região onde a gente está, a gente tem enfrentado alguns problemas por conta disso, das pessoas nos olharem até mesmo como uma seita, por conta de um olhar Uau. e uma experiência errada que tiveram em outros lugares. André, o pessoal tem levantado algumas perguntas, né? Até você deve saber que nós temos aí alguns dos nossos membros e missionários na Europa, né? Inclusive temos membros na Espanha também, em outra região aí, né? Hum. O pessoal pergunta, você está falando do futebol que você faz e no caso, por exemplo, da Amanda, as mulheres que não estão envolvidas, como envolve essa conexão, relação, né? E alguém também disse que houve uma história que vocês conversaram com um missionário de maneira disfarçada, o grupo ficou numa mesa, o missionário em outro, às vezes tem momentos assim que isso precisa de algum, né? Se isso também dá para compartilhar no ambiente mais público, se você acha que também não é o caso, né? E tem pessoas perguntando também se nessa região aí tem ciganos, né? E eles têm, existe algum jeito de alcançá-los ou não, né? Rapaz, muita pergunta. É. Bom, Eita, tá vendo se só? eu, se eu entendi bem, porque falhou um pouquinho, a primeira pergunta foi a respeito da Amanda, certo? Do que ela tem feito e tal. As mulheres, a Amanda, como é que é? Elas jogam futebol também ou ficam no gol? Como é que é? Porque fica. Não, a Amanda tem trabalhado fazendo relacionamento através de um dos pilares que a gente comentou, que é a música, né, o cultural. Ela tem dado aulas de Ah, piano e aí tem feito eventos pontes, que pra gente isso na IBNO tem um sentido, né? Por exemplo, aqui na igreja, há 120 anos, nunca teve uma cantata de Páscoa. E há 2 anos atrás, a Amanda, com a ajuda de outras pessoas, conseguiu fazer uma cantata de Páscoa e foi muito legal. Tiveram muitos visitantes, tal. Ela tem trabalhado também diretamente com o louvor da igreja, ajudado na estruturação. Isso pra gente é coisa simples, né? No Brasil, de falar, você vai tocar, as cifras já estão prontas, a letra da música já está pronta. Bom, o Olha, Jonatas viu um pouco, né, o que eu Jonatas? posso dizer é que tanto aí quanto aqui o que não tem é simples. Se você tenta transformar simples, fica ruim. Para ficar bom, dá trabalho. Bom, ela tem trabalhado com a música. E também, além disso, ela tinha começado um pequeno grupo de inglês por conta da região que a gente está aqui. Bom, qualquer região, na verdade, no mundo tem muito interesse com o segundo idioma, que seria o inglês, né? Ela tinha feito um grupo de mulheres e estava sendo um bom tempo também, agora deu uma parada. Era uma vertente que ela estava caminhando e também conseguindo falar de Jesus. Não, Então, basicamente, ela tem trabalhado nessas duas frentes. A outra pergunta a respeito do missionário, impossível compartilhar. ok. tá bom. E os E ciganos, ciganos? sim, tem muitos ciganos aqui, muitos, 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 muitos. Eles são chamados de ritanos aqui, né? Eu vi que o pastor Davi está Sim. participando aí da live, Uhum. então ele poderia falar muito melhor do que eu por conta da experiência, mas é um público bem fechado e um público bem difícil de se trabalhar. Eu não sei como são os ciganos no Brasil, então não posso fazer nenhuma comparação. Mas a experiência que eu tenho aqui com eles na Espanha é um público bem fechado e um público bem difícil de trabalhar, que tem uma cosmovisão totalmente diferente dos espanhóis. Interessante. Agora eu tenho uma questão, André, que eu
eu até voltei para o Brasil com o coração apertado, porque eu entendi aí que quando vocês foram, talvez vocês não estavam tão assim preparados para chegar nesse lugar e estavam até talvez passando fome, né? Porque o prato que eu fui oferecido quando eu cheguei aí foram os caramujos. Me desafiaram a comer caramujo, Sayão. E eu não corri da raia. A Amanda não comeu, mas eu comi. Não tem essa. Botou na mesa, a gente vai comer. E Como é tá que vivo foi ainda. essa? Não sei se estava vivo, mas eu comi. Não, você tá vivo Eu tô ainda. vivo, claro, mas... Me fala aí um pouco dessa adaptação local aí. Como é que vocês se sentiram, a questão da alimentação e tudo mais. Foi muito legal. Eu sei que o pastor Davi tá assistindo. Pra mim foi maravilhoso. Se eu voltar, eu quero de novo. Porque pra mim foi delicioso aquele negócio. Mas como é que foi isso aí pra vocês? Jonatas, pra falar a verdade, é uma constante adaptação, né? Todos os dias a gente aprende uma coisa nova aqui da cultura, a forma como eles se relacionam, a forma como eles compram, a forma como eles comem, o horário do almoço, por exemplo, aqui eles almoçam 3 horas da tarde. Isso no Brasil é impensável. 3 horas da tarde a gente está no cafezinho já, se preparando para sair do trabalho. Então, a forma como eles vivem é totalmente diferente da nossa. Então, a nossa adaptação aqui com a alimentação e com todas as outras coisas é diária. Então, Diz que até pra cada dia a comer gente tem uma tem muita experiência violência nova. pra comer, né? Vocês ficam nos tapas aí, não tem uns negócios desses assim? Essa piada. Olha o que o Sayão fez, pôs até a mão na cabeça. Eu fui lá, eu comi Bom, tapas. Tapas são maravilhosos também, velho. mas em geral, a forma como eles comem aqui, os alimentos que tem aqui, não é muito Estou meio diferente do preocupado com Brasil. essas viagens aí. Ó, você meio vê, come preocupado, né? caramujo, sai no tapa, é tudo assim. Não tem conversa. Mas no geral não é muito diferente. É Aqui, verdade. na região onde a gente está, eles comem muito mais pescado, ó. Muito mais peixe do que carne, né? Uhum. E a gente no Brasil, a gente acaba comendo muito mais carne do que peixe, então tem essa diferença, mas eles comem pão igual a gente come pão. O Jonatas viu Sim. quantidade e variedades de pão, muito. então... Mas a adaptação é constante, diário, o choque cultural é diário. Isso difícil, foi uma coisa que me Você impressionou. A gente sempre ouve falar da cesta, mas a gente nunca vive uma cesta até passar por uma cesta. De você estar andando na rua e ver tudo fechado. Cesta. A cesta, deu o horário, fecha tudo. No meio da tarde, fecha tudo. A siesta, né? A siesta, é porque a gente fala, a portuguesei. Siesta. A siesta é impressionante isso aí. Eu nunca tinha imaginado de vivenciar um negócio desse no meio de uma tarde com o sol lá fora, todas as lojas fechadas, porque o pessoal tá tirando a siesta e não tem conversa. É cultural, faz parte. Eu achei muito interessante isso. o lance aqui, eles saem do trabalho 1 hora da tarde, e aí eles passam na escola para pegar os filhos, vão para casa, preparam o almoço, almoçam, ficam uns 20 minutinhos, 30 minutinhos descansando, já saem, levam os filhos ou pro futebol, ou pro inglês, ou pro que seja, e voltam a trabalhar. Então, é totalmente diferente no Brasil. Como que eu faria isso trabalhando na Paulista e morando... Imagina, vou dar uma parada aqui na Impossível. Paulista à tarde pra dar um intervalo. E o lance do calor também. Ainda mais na doideira de São Paulo, que a gente não almoça, a gente faz reunião Verdade. e aproveita e come alguma coisa na reunião, né? Pois é. Pelo menos durante a semana é assim. Mas olha, tem uma pergunta interessante, e tem gente que está sintonizado com a gente aqui, mora na Albânia, né? Eles estão dizendo que lá é muito difícil, assim, no mesmo ambiente, a gente ter albanês e cigano, né? Os gitanos juntos. Na Espanha é possível essa aproximação assim, ou é tão diferente que não dá? Albaneses e ciganos aqui? Não. Ele tá falando da experiência que na Albânia é muito difícil você encontrar albaneses e ciganos, por exemplo, num restaurante. Ele queria saber mesmo se na ambiente, Espanha há no mesmo ambiente, se na Espanha há essa relação, assim, Se for juntar os dois Isso. grupos, você não consegue lá. Aí é possível ou você acha que é difícil Não. demais? É a mesma coisa. Aqui tem guetos onde vivem só ciganos, onde tem restaurantes onde vai só ciganos. Então é uma cultura, é algo totalmente diferente, mas eles são considerados espanhóis, vivem na Espanha, mas eles não vivem como espanhóis. Mas, André, é o seguinte, o pessoal da IBNU e os nossos queridos aí, interneticamente conectados,
A gente tem a intenção de saber como é que a gente da IBNU e o pessoal que está conectado com a gente aí, que está, né, na nossa sintonia digital, como é que a gente pode ser útil para o trabalho na Espanha? O que, que você diz? Olha, seria bom um dia o pessoal vir aqui nos ajudar a isso, a gente precisava de tal situação aqui, seria muito importante esse tipo de apoio. Qual é a necessidade pela qual a gente deve orar, pensar e, quem sabe, ter a possibilidade de agir de maneira a contribuir positivamente para o crescimento do reino aí na Espanha? Bom, eu consideraria 3 pontos aí. O primeiro, oração. Orar pelas nossas vidas que estamos aqui, sem dúvida, para mim é o mais importante. Orar pela igreja, orar por essa revitalização. O segundo, mobilizar pessoas. Mobilizar pessoas para que desconstrua essa ideia de que a Espanha não precisa do evangelho, que é um país alcançado, que é um país super rico. E a terceira, somando forças com a gente aqui. Vindo, passando um tempo, 10, 15 dias e nos ajudando. Por exemplo, eu dei esse exemplo aí dos alimentos, né? Que a gente fez uma entrega para atingirmos mais de 200 pessoas. Teve 2 pessoas só trabalhando. Eu e o pastor Davi. Uau. Para recorrer aos alimentos, pegar os alimentos, separar os alimentos, guardar na bolsa, falar com as famílias. 2 pessoas. Então, que tipo de gente você gostaria? Porque assim, a gente é bem objetivo, né? A gente está trabalhando, né, aí em vários campos, então a gente leva a gente, por exemplo, às vezes fazer uma viagem ao Paraguai, né? Eu recentemente fui para o sudeste da Ásia, a gente levou uma equipe para Moçambique, a gente estava até querendo levar um pessoal para a Europa. Que tipo de gente? Esportista, médico, nutricionista, porque comedor de caramujo e para levar tapa já foi, né? Um caso aí já foi. Então, explica melhor para a gente, né? E só aqui o pessoal está perguntando, né, se o Rota está disponível em árabe e espanhol. O Rota está caminhando bem em espanhol, está com quase todo o Novo Testamento traduzido, uma boa parte já gravado, está sendo feito na Espanha, né, e está sendo muito bem trabalhado, e em breve a gente quer ver o Rota caminhando aí em árabe. O Rota 66 também está se desenvolvendo bem, né? Agora a coisa está caminhando bem na tradução do Novo Testamento, e então peço que vocês orem por isso, porque o objetivo é estar disponibilizado. E quem não sabe ainda, o nosso desenvolvedor mor tá aí, o Jonatas, né? O Rota está com um aplicativo liberado para você baixar, tanto para o iOS como também para o smartphone, né? Tá tudo o Android, né? Todos os smartphones, o Android, aí o modelo mais comum do Samsung, você pode baixar aí. O pessoal está perguntando, por exemplo, se cozinheiro é uma coisa boa para mandar aí, né? Músicos, que tipo de gente é o ideal a gente um dia levar aí num momento que for adequado? Rapaz, temos necessidade de tudo. Bom, falando sobre música, seria muito bom trazer pessoas que têm conhecimento de violão, bateria, teclado. Isso iria ajudar demais a Amanda a curto prazo, isso em treinamento, nesse sentido. Ensino, a revitalização da igreja passa por ensino, pela compreensão das escrituras. E o terceiro seria esses trabalhos braçais, que o que a gente precisa é pessoas disponíveis, que amem a Jesus e estejam dispostas a servir numa cultura diferente e a servir de qualquer maneira. Engenheiro teria alguma utilidade mais direta aí? Olha, Sayão, sonhando teria quando a gente fosse construir o centro social. Okay. Mas agora não é o caso, a curto prazo. Então a nossa turma aí fica de olho, prestando atenção, numa primeira oportunidade aí, quem sabe a gente faz aí uma viagem de curto prazo para a Espanha, e eu vou como quem pode comer mondongo. Mondongo eu não sei se tem aqui. Tem mondongo lá, não? Mondongo? O que é mondongo? São outros espanhóis. Mondongo é dobradinho, dobrado. Não, acho que é difícil. Aqui se come mais na América do Sul, mas né? Uma vez na Espanha, uma paella tem todo o seu lugar, né? Paella é maravilhoso. É verdade. Não tem esforço nenhum. Pois é. Muito bom, André. Muito bom. Jonathan, você tem mais alguma questão aí? Nós já estamos com o nosso horário adiantado. Não, eu queria dizer realmente para o pessoal, para mim foi impactante conhecer essa região, porque
Não que eu tivesse muitos paradigmas a serem quebrados, mas é uma realidade diferente, né? Você está em pleno continente europeu e vê que tem necessidades assim muito. Essa questão dos alimentos é bem interessante. Você imaginar que dentro da Europa, né, você vai precisar distribuir alimentos, como assim, num continente europeu que todo mundo almeja se mudar e tudo, não entender essa parte social tão relevante, assim, tão direta. E a questão do evangelho. A igreja me impactou, a igreja lá me impactou justamente pela história que o André comentou. É uma igreja de 120 anos, né? É uma igreja de 120 anos que estava aí realmente, vamos dizer assim, na UTI. O trabalho que tem sido desenvolvido lá tem dado seus frutos, é um trabalho de longo prazo, eu vejo dessa forma. Eu acho que ainda vai precisar caminhar um pouco para que essa revitalização comece a surtir os efeitos, os frutos que vão consolidar a próxima geração, né? Que eu acho que é o mais importante. Muito bem, André. O pessoal faz uma última pergunta aí, né? Tem muita gente querendo olhar direitinho aí. A gente já disse, né? Que a gente está falando da região, porque nem sempre é tão fácil desenvolver o ministério em localidades específicas. E tem gente mandando lembrança e dizendo que o trabalho é parecido com o nosso pessoal da IBNU do Japão, que está mandando lembrança aqui. Então tem Japão, tem Albânia, tem Paraguai, tem o mundo todo em conexão e tem gente perguntando se quando você foi o seu caminho, você sentiu muita resistência, muito bloqueio, muita dificuldade, ou de fato, vamos assim usar a expressão, as portas foram se abrindo e as coisas se conectaram de uma maneira mais nítida e clara aí. Sayão, cortou de novo quando você falou. A pergunta foi a respeito de quando eu saí do Brasil para vir para cá. As portas na sua ida as portas foram se abrindo ou foi tudo muito cheio de dificuldade? Não, incrivelmente as portas se abriram de forma... Bom, o Jonatas acompanhou o processo aí de perto. Desligamento da Amanda, minha saída também da empresa, a venda das coisas no Brasil, foi tudo caminhando perfeitamente e claramente com o direcionamento de Deus dizendo: amém, vão embora do Brasil. Amém. Tudo foi muito claro. A gente estava lembrando disso não há muito tempo aqui em casa, de como foi todo esse processo, e a gente não lembrou de um entrave que teve. Exatamente nada. Foi tudo perfeito. Benção. Muito bem. Maravilha. Muito bem. Obrigado muito, né, pela sua participação. Tem gente do Chile nos acompanhando, perguntando se a gente tem alguma coisa lá. Nós temos alguém que está se preparando para ir para o Chile aí para ajudar na área universitária, um missionário da IBNU, um rapaz bem jovem também, mas agora a coisa está parada por conta desse momento, né? Uma última perguntinha aí, André, está sendo dada aí para nós, e se alguém for ficar aí uns 15 dias ajudando, dá para a pessoa se planejar aí em termos de custo? Você diz, olha, aqui... Primeiro né, se dá para arrumar um lugar assim, mais ou menos para o pessoal ficar, né? E se caso não tiver um lugar e alguém tiver que pegar, sei lá, um hotelzinho mais simples assim, quanto mais ou menos custa aí ficar umas 2 semanas aí na região tentando dar uma força para o trabalho aí para pensar futuramente? Bom, aqui dá para ficar onde o Jonatas ficou, no quarto do profeta. Opa, aí sim. Aqui em casa, na igreja também é possível ficar, mas aqueles que querem ficar em hotel, é estimado mais ou menos 50 a 60 euros a diária. Ok. Tá. Mais custo de alimentação, outras coisas, como é que ficaria mais ou menos? Bom, Sayão, custo de alimentação seria aqui em casa, não teria custo. Seria com a gente. Não, mas aqui o pessoal está vindo para ajudar. Peraí, não fala uma coisa dessa. Vai chover de convite. Não, mas aí a gente filtra, Imagina né? só, eu já estou pegando a mala e indo para o aeroporto. Não, já tem uma questão, ele daqui. falou, por exemplo, lá do espaço da igreja, interessante, você deve até falar, né? Porque grupos, a gente tem uma certa estrutura lá para receber até grupos menores, né? Não Sim. 40, 50 pessoas, mas lá, inclusive, estrutura de alimentação para você, cozinha e tudo mais, isso tem lá no espaço que o grupo pode ficar, né? Se for uma visita de 1, 2 pessoas, aí o André realmente, aí você tá no palácio, né? É outro
outro esquema. Mas dá sim para o pessoal ficar lá nas instalações da igreja, até tranquilo. Muito bem. Bom, o pessoal realmente interessado depois pode falar com a gente, né? A gente está aqui em nome da IBNU. Aliás, você é convidado, você pode, inclusive, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque você sempre será avisado de toda a programação, as nossas celebrações, nossas lives especiais, nosso material de ensino. Então, você pode estar em sintonia com a gente e também você pode se inscrever aí, mandando, né, o seu contato aí para o nosso WhatsApp, propriamente dito, né, que se você faz um contato com a gente pelas nossas redes, você vai receber uma conexão direta aí que pode dar informação mais detalhada sobre tudo que a gente faz, né? Nós temos aí gente da Itália, nossos missionários que estão lá, temos gente do Chile, do Paraguai, do Japão, da Albânia, da Espanha mesmo e de outras partes aí. Então, muito obrigado, né, pela presença e atuação aí forte de todos, né? Obrigado demais, André. Deus abençoe você, Amanda, Jonatas, obrigado aí pelo aspecto triplo, né? Tanto missionário como pastoral, teológico e também técnico. O Jonatas aí está no pacote completo, né? Ele a gente desafiando Platão em todos os sentidos. E uma alegria, tá, André? Deus abençoe você. Obrigado, Jonatas. Suas últimas palavras desse momento. Olá, hein? Pedido de bênção de Deus para a Espanha, diretamente da Albânia para você. Olha que maravilha. Amém, valeu, obrigado. Eu que agradeço aí, Sayão, pelo tempo. Agradeço nós, né? Minha família, falo em nome da minha família. A gente é muito agradecido pela vida da IBNU, pela vida de vocês, do Jonatas, que tem nos acompanhado, aconselhado durante toda essa caminhada. A gente louva a Deus pela vida da IBNU, que tem abençoado muito a gente aqui. E as portas estão abertas. Amém. Obrigado. Tá bom. Bom, obrigado. Um último abraço chegando de Curitiba aqui para vocês, também de São Paulo. Deus nos abençoe. E obrigado a todos, muito boa noite. E a gente pessoal. Continua em sintonia. Que Deus abençoe a todos aí. Obrigado, muchas gracias e hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Tchau, tchau, pessoal. Con acento de España, hablando con la acento de España. Muito acento bem. Sudamericano esse, hein? Sudamericano não é possível, não, tem que ser de Espanha. Né? Muito bem, Deus abençoe. Obrigado. Valeu, a todos aí. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.